Vamos abrir nossas Bíblias no livro do Apocalipse. Eu creio que Deus já falou grandiosamente em nosso meio. Apocalipse capítulo 20. Vou ler o verso 6. Todos encontraram? Amém. Podemos ler? Amém. Diz assim a palavra de Deus: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Amém? Amém. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor, exaltado seja Deus, que nos traz mais uma vez a oportunidade para que a nossa alma, corpo e espírito possa compreender realmente o que fazemos na casa de Deus e os serviços que prestamos para que a natureza realmente Ele possa servir as nossas vidas. Nós estamos na casa de Deus há um longo tempo. Em determinados momentos, é óbvio que nós questionamos, porque eu creio que não seja coisa simples a compreensão de todas as doutrinas, de tudo aquilo que Deus nos ensinou, daquilo tudo que vivemos e daquilo tudo que temos que passar. A palavra de Deus nesta manhã, ela visa trazer às nossas vidas um conforto à nossa alma, para que nós possamos entender aquilo que está ao nosso redor de uma forma maior. Nós sabemos que o livro do Apocalipse é um livro escatológico. É um livro que, na verdade, fala das coisas futuras. A linguagem desse livro é completamente diferenciada, porque é uma linguagem baseada em símbolos, é baseada em figuras. Então, em determinadas ocasiões, nós achamos muito difícil a interpretação, porque a linguagem ela está baseada naturalmente em figuras. Então, temos algumas coisas como o símbolo do número 7, que seria a perfeição. Quando nós vemos, por exemplo, o número 666, nós estamos vendo e está dizendo para nós: homem, 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 sempre homem. Então são 3 vezes o 66, o número 6. Quando nós olhamos, por exemplo, para 144 mil, é óbvio que não seriam 144 mil pessoas, mas é uma simbologia ao qual o livro se aplica. Então por isso que é difícil uma interpretação imediata do livro do Apocalipse, porque ele usa muitos símbolos, então existe muita linguagem figurada. E é isso que eu quero que os amados irmãos possam compreender a partir do momento em que eu estou fazendo alusão a uma das palavras mais polêmicas, uma palavra mais difícil de ser entendida na Bíblia, haja visto que ela não tem muito apoio para que a gente possa recorrer a uma outra explicação, a um outro entendimento. Então, essa palavra que eu acabei, na verdade, de ler, no sentido geral, o capítulo 20 é, com certeza, a palavra mais polêmica. Existe um acordo dos homens que formaram uma opinião teológica em vários pontos, mas não existe um esclarecimento exato daquilo que seja esse capítulo, por considerar a questão de repetição 1000 anos, que seja não uma linguagem literal, ou seja, propriamente aquilo que afirma o que está declarado, mas aquilo que seja em sentido figurado. Amém? Então nós vamos hoje falar sobre essa escritura sagrada, e eu gostaria muito inicialmente que os amados irmãos trouxessem entendimento à sua vida daquilo que maiormente Deus quer falar conosco, mas nem sempre que Deus quer falar conosco nós às vezes compreendemos de imediato. Então é preciso que você compreenda mais profundamente o que vem a ser a voz de Deus, porque algumas coisas elas ficam dentro de um propósito em que Deus quer que você entenda, mas ao mesmo tempo você precisa ter uma profundidade maior. Por que na verdade Deus fala dessa forma, como aqui está escriturado? Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e com ele reinarão por mais de 1000 anos. O reino de Deus, irmãos, é uma obra que nós devemos pautar desde o início do próprio Evangelho de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus Cristo fala: é chegar a vós o reino de Deus. Então cada homem e cada mulher deve digerir inicialmente o entendimento de que o reino de Deus ele está proclamado desde o Evangelho. Mas quando nós falamos, na verdade, do fim do mundo, em que está proclamado em algumas exposições, mas muito de forma assim, muito rápida, não tem aquela profundidade, o reino de Deus, então, ele é
desenvolvendo dentro da nossa vida. O que eu quero dizer para os amados irmãos, de início, na introdução dessa palavra, é que o reino de Deus, quando Cristo fala, ele se estabelece, o homem querendo ou não querendo. Por que eu digo isso? Porque na história nós temos a figura dos judeus, temos a figura de Israel, temos a figura dos gentios, ou seja, aqueles que não eram cristãos, aqueles que não eram, na verdade, nem olhavam para Deus. Mas o que nós vemos então diante desse contraponto sobre os judeus, Israel e os gentios? O que se estabeleceu foi a igreja de Deus. Então, nós olhamos assim para Deus e começamos a ver que determinadas coisas precisam se compreender, que Deus não fala no sentido literal, expressamente, de algumas obras ou razões para a nossa vida. Por exemplo, nós estamos falando que é o sentido figurado dos 1000 anos. E a palavra de Deus nos mostra o seguinte, que todo homem, ele tem um tempo. Então Deus não fala que são 10 meses, 11 meses ou 2 meses. Deus fala, há um tempo para todas as coisas. E dentro desse tempo as coisas se resolvem. Então Deus não demarca quanto tempo, na verdade, as coisas vão suceder na tua vida. Bom, se o evento do irmão Eduardo são 10 anos em que ele vai ter que aprender, não. O próprio irmão Eduardo, a própria família vê que naturalmente ele é um jovem, e diante daquilo que promulga a palavra, a Bíblia diz, a duração da nossa vida é de 70 anos. Porém, alguns, pela sua robustez, alcançam os 80 anos. Deus não está dizendo que o homem vai morrer nem com 70, e nem que vai morrer com 80. Deus está dizendo que entre esse tempo aí se dá uma vida. E o que isso denota? Que nós não vamos começar a mexer na nossa vida quando nós tivermos nem 70 nem 80. Mas há uma racionalidade de você começar a mexer na sua vida logo no início, dos primeiros anos. Então não quero demarcar no sentido, digamos assim, literal exato. A minha mãe está com 84 anos, então ela rompeu a palavra. A palavra diz que, na verdade, a duração das nossas vidas é de 70 anos. Porém, alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos. Ela está com 84, faz 85. O que Deus quis dizer? O tempo que eu dou é um tempo. E essa manhã, irmãos, é bom que nós possamos entender que as razões escatológicas, elas estão baseadas num tempo. E quando alguém, de forma maior, deve entender, tudo está esclarecido da parte de Deus. Eu andava na minha casa e disse para mim, pastor, vou voltar. Eu falei, quando você volta? Não sei, daqui a 1000 anos. Ele disse que volta, mas ele quis dizer, não sabe o dia nem a hora. 1000 anos é o que Deus quer falar na sua palavra. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós devemos ter o devido entendimento que as coisas vão se dando de uma forma pelo tempo de Deus. E aí você começa a entender que as coisas vão começando a estreitar para você e para mim. Porque o tempo ele vai culminando em envelhecer para mim e para você. E olha então para a palavra de Deus falada nesse dia de hoje. Começa a entender que as coisas elas são mais simples do que nós imaginamos. Porque a parte da Escritura que eu li, muitos homens não concordam com ela. Então há uma linha doutrinária, escatológica, de discordância. Uns acham que o próprio Deus, através de Cristo, virá antes dos 1000 anos. Outros pós-milênio. E outros acham que ele não virá, e será de forma diferente. Bom, o que importa é que nós concordamos numa obra muito gloriosa. Jesus Cristo, ele é o Senhor de tudo e de todos. Concordamos que Jesus Cristo irá voltar. Concordamos que Jesus Cristo, ele já reina desde hoje. Porque quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, quer ficar bem claro, irmãos, tudo isso é palavra. A Bíblia diz que nos últimos dias acontecerão, na verdade, inúmeras coisas. Os últimos dias, irmãos, são os últimos dias a partir do momento que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário. Dali iniciam-se então os últimos dias. Os últimos dias já vem ocorrendo há muito tempo. Por quê? Porque Deus não deu, como nós temos, uma cronologia de hora, uma cronologia, na verdade, de mês, de ano. Para Deus é um tempo, é um reino sobre tudo. Então ele diz assim, há um tempo para a gente. E é por isso que ele diz, há um tempo para todas as coisas. Amém? A Escritura Sagrada, irmãos, ela nos mostra um mundo
em que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Eu gostaria muito de enfatizar no que eu estou pregando, para lançar os irmãos a um pensamento que eu creio que talvez você não tenha ainda tido oportunidade maior de transitar nesse pensamento. Nós estamos numa igreja e Deus vai remodelando, vai afinando, vai trazendo um polimento aos nossos pensamentos para entendermos aonde nós estamos. Quando nós somos chamados igreja de Deus, nós estamos prestando serviço a Deus. E por que nós estamos prestando serviço, irmãos? Não há nada mais nobre no mundo do que você entender que a maior logística que já existiu no mundo, todas as coisas que você possa confiar, ordenar, todas as coisas que você possa obter, a maior logística do mundo está pautada no reino de Deus. Nunca houve absolutamente nenhuma empresa, nunca houve um homem, uma mulher, um conglomerado, sabe, de agropecuário ou de pecuário, coisas desse gênero, muito maior do que o reino de Deus. No sentido que eu estou querendo falar, não, é que a grandiosidade dele nunca vai ser sobreposta. O reino de Deus, ele por si só, ele mostra uma grandeza extraordinária, brilhante, infinita. Então, quando nós falamos da parte do reino de Deus, estamos falando de alguma coisa que veio para se estabelecer e nunca nenhum homem, tribo, nação, qualquer seja geração, vai se sobrepor a ele. Por quê? Porque dentro de um conceito, de uma logística pensada, elaborada, compreendida, sabe, administrada, não existe nada no mundo que tenha sido a possibilidade de ser administrado que seja superiormente maior do que Deus. Então isso não existe. Então o que Deus nos faz a compreender através dessa matéria, dessa doutrina, é que aqui está sendo afunilado, sabe, a compreensão de que as coisas vão sendo levadas a uma temperatura. E você, dentro da casa de Deus, como servo de Deus, como servo de Deus, você tem uma temperatura que pode ser uma temperatura agradável a Deus, mas ao mesmo tempo pode não agradar nem a Deus nem a você, porque você não vai se sentir bem quando você não está perto de Deus. Isso aí é como se fosse, irmãos, uma lei, um decreto. Um homem, uma mulher vai se sentir bem longe de Deus. Não tem essa condição. Por quê? Imagina você. Eu estava ali agora, fui beber água com o Isaac, que estava do lado. Aí eu peguei, bebi água, dei um abraço no Isaac e falei para o Isaac: Isaac, eu te amo. Ele olhou para mim e não falou nada, só falou assim: eu te amo também. Assim, imagina, ele falou: eu te amo também. Que denota? O Espírito Santo, em milésimo de segundos, juntou todas as letras, todas as palavras, a criança disse: eu te amo também. Eu quero mostrar para você que quando nós olhamos para o reino de Deus, nós começamos a ficar pequenos. Sabe por quê, irmão? Você quer ter controle de uma coisa que você não tem. Você quer, na verdade, assumir um controle que você não tem. Mas só que tem que, às vezes, de forma romântica, você diz que tem, mas a sua fé não alcança a obediência que você deveria ter. Então, na verdade, você diz: Deus está no controle. Sim, Ele está no controle, mas na sua vida talvez não esteja. Por quê? Porque você subestima a palavra, ainda que você declare, mas quando você está dizendo: não, se Ele está no controle, eu tenho que obedecer Ele. Mas se Ele não obedece, você não obedece, é claro que Ele não está no controle. Ainda que Ele esteja no controle de forma direta, no seu coração, por você evadir a fronteira da realidade, da soberania de Deus, do reino de Deus, a pessoa diz: Ele está no controle. Tá, vamos ver quais são as suas obras. E se realmente Ele está no controle, é óbvio que nós vamos trabalhar para que as nossas obras elas estejam em harmonia com aquilo que está declarado na palavra de Deus. Então, eu já li o verso aqui, mas os irmãos sabem que texto fora do contexto é pretexto. Então vamos obedecer aquilo que diz aqui. Eu vou ler rapidamente, se você puder me acompanhar. Eu vou ler o capítulo 20 para fazer sentido daquilo que eu vou esclarecer aos irmãos hoje. O capítulo 20 diz assim, vou ler rapidamente, tá? Deixa eu botar os irmãos para cá. Eu gosto de pelas palavras aqui. Amém? Todos encontraram? Diz assim: então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo de uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos.
lançou no abismo, fechou e pôs o céu sobre ele, para que não mais enganasse as nações até se completarem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. E também tronos, e nestes sentaram-se aqueles quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra, também, tampouco a sua imagem, e não receberam a marca no fronte, e na mão viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Essa é a primeira ressurreição. Amém? O que denota isso, irmãos? Essa escritura, ela tem uma dificuldade de ser explicitada. Por quê? Porque em todo tempo ela fala de 1000 anos. 1000 anos para reinar, 1000 anos com Cristo, 1000 anos. Está falando de um tempo. Ou seja, o que nós vemos aqui na casa de Deus é que todos nós fomos protagonistas de um tempo. Por exemplo, eu nasci em 1961. Então, eu sou protagonista de várias situações que talvez os irmãos nunca tiveram acesso. Os irmãos podem ter tido acesso pela história, pela palavra. Eu não, eu estive presencialmente em alguns assuntos. Outros não. Então, quando nós olhamos para a Escritura Sagrada, nós estamos vendo aqui que está havendo da parte de Deus, considerando a figura de Satanás, todo o seu trabalho de depreciar e lutar contra Deus, está vendo que a própria vida está encurralando que ele chegue ao final. E aqui em alguns momentos diz assim: então vai descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e prendeu por 1000 anos. Veja bem, então a figura está dizendo o seguinte: ele prendeu Satanás. Está querendo mostrar que o reino, em qualquer situação, o reino de Deus vai sempre ter autoridade sobre Satanás e seus demônios. Então algumas coisas acontecem entre nós, e que nós devemos perceber o seguinte: mas por que algumas coisas nós temos que nos posicionar de forma contrária, quando o nosso pensamento objetivo não é um outro pensamento? Irmãos, entendam bem. Quando você vê aqui, João está escrevendo, ele viu do céu, ou seja, ele teve uma visão. E quando Deus fala conosco, é preciso que os irmãos entendam o porquê da qualificação em que Deus existe de cada irmã, de cada irmão, de cada criança, de cada jovem. Quando você tem uma realidade na sua vida, você começa a ver que os homens que são separados por Deus, eles são homens que trazem uma qualidade muito grande, no sentido básico e inicial: muita fidelidade a Deus. Por que isso? Porque quando você vê João, a Bíblia diz: então vi descer do céu um anjo. Ele tinha naturalmente uma capacidade maior do que o homem natural. E por que isso? Porque ele tinha a convicção de que prestava serviço não para os homens terrenos temporais, mas prestava serviço para Deus. Então é como se eu estivesse aqui agora, e eu estivesse aqui agora, e simultaneamente eu estou no reino de Deus, eu estou lá no palácio de Deus. Então eu ando por cima de uma rua, ando por dentro do palácio, saio aqui, saio ali, mas eu entendo o quê? Que a temperatura da justiça de Deus me acompanha 24 horas. Então eu não posso errar. Por quê? Automaticamente aquilo que eu faço aqui e lá, se eu estou dando continuidade, na verdade, aquilo que é meu pensamento. Olha, se eu tenho um pensamento acerca de Deus, na sua lisura, no seu poder, na sua glória, se não errar, realmente eu tenho que ter um pensamento lá. Porque só eu tenho esse pensamento aqui, me faz uma transição de estar aqui e estar lá, porque eu posso estar lá no céu, não necessitando do meu corpo, eu posso estar no céu, necessitando apenas de ter um lado espiritual, porque eu posso estar presente em espírito no lugar, mas não estar presente em corpo. Quem está me entendendo, já, glória a Deus? Então o fato é que você está aqui. Eu vou repetir: você trabalha, você está pregando, você está ensinando, mas a tua fé te remove a você fazer um serviço melhor, maior. Por quê? Porque eu sou vigiado 24 horas. João, ele diz: então eu vi descer do céu um anjo. O que nós vemos e aprendemos com isso? Deus fala com símbolos. A simbologia de Deus é muito grande. Às vezes Deus não pode se aproximar de você por razões do reino, por razões, na verdade, em que devem seguir o padrão de Deus. Ele não se aproxima de você, mas Ele pode te dar um sonho, Ele pode te dar uma visão, uma revelação. Mas espiritualmente você compreende. Por quê? Porque o homem de Deus e a mulher de Deus entende
que quando ele vai começando a se aproximar de Deus, ele recebe os sinais de Deus, ele recebe, na verdade, o dom de Deus. Então, o que é o dom de Deus? É aquilo que você não tem de forma natural. De forma natural, você não tem a visão das coisas que Deus te deu. Então, por exemplo, eu estou na casa de Deus, irmão não sabe, eu não posso contar tudo. Mas alguns fatos que acontecem na minha vida, Deus me mostra exatamente, diz assim, vai se dar dessa forma. Ele não dispara uma única palavra, e eu falo, entendi, Senhor, por causa da visão. João aqui está entendendo perfeitamente, está dizendo, então que desceu do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo é o inferno, e uma grande corrente. Ele quer dizer o seguinte, a autoridade daquele anjo permanece, porque é um fato que o reino de Deus é sólido e real. Para João, essas coisas são totalmente entendíveis. E por que eu quero dizer isso? Para que você possa compreender que existem algumas razões no reino, que elas se dão, na verdade, quando você começa a compreender a solidez e aumenta a sua fé. Porque não faz sentido você vir para a casa de Deus, entender isso aqui, irmã Flávia, é um processo religioso. Não. Existe, claro, a figura de que nós temos uma religião. Nós somos cristãos, que cremos em Deus. E é assim que a gramática denomina-se na face da terra. Então a gramática, ela faz alusão a determinados segmentos. Então quando você fala do segmento religioso, você já imagina milhões de religiões. Mas a palavra de Deus, ela dá um corte final e diz, eu sou para mim a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então entendemos assim, não tem distinção, eu sou o caminho. E quando nós então começamos a aprender a realidade de Deus, nós começamos a ficar mais sólidos, mais rígidos, uma musculatura espiritual muito forte. E assim denota a palavra, considerando que quando ele fala aqui, ele segurou o dragão, ou seja, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, o prendeu por 1000 anos. Mas Deus não precisa de uma prisão de ferro, de aço, de concreto, porque a moeda verdadeiramente de Deus, irmãos, não está atrelada a nada que você possa pensar de forma em que existe um objeto transitório. A moeda de Deus, irmãos, ela é pautada no seu poder. Então ele não precisa absolutamente de nada para que você tenha autoridade. Você está num lugar e precisa conter um endemoniado. Você não precisa de pau nem de pedra. Você não precisa. Você precisa ter só uma vida que realmente possa ser estendida pelo reino. E o reino usa a tua vida com poder e com autoridade. Então você não precisa desferir um golpe. O que vai desferir? Apenas o poder. Quando Jesus chegou, na verdade, diante de várias situações, nós vemos que ele não usou pau nem pedras. Ele apenas usou o poder de Deus. Por quê? Porque às vezes você acha que muita coisa que se aos seus olhos, busca um modelo talvez de um smart, ou de um fone de ouvido, ou de um iPhone, você não usa o modelo. Isso ainda está muito atrasado. Por quê? A minha moeda é o poder. Uma coisa fica bem clara para a gente entender o porquê que essa palavra ela vai sendo afinada. Ele está dizendo, João, ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o filho do diabo, Satanás, que é o diabo Satanás, e o prendeu com 1000 anos. O que ele está dizendo assim, ó? O anjo desceu, mostrou autoridade. Autoridade sobre quem? Sobre aqueles que supostamente todos os homens teriam temor de Satanás e o diabo. Ele disse, segurou, mas segurou com a mão não. Não precisa colocar a mão em Satanás. Porque é o poder de Deus, uma coisa muito mais avançada é você ter poder. Então quando nós olhamos, nós começamos a ver que nós temos um Deus formando um povo. E aqui vai se desenrolando a situação de um tempo. Então ele está dizendo, lançou no abismo, fechou-nos, pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. O que vai acontecer, irmão? Estamos vendo que há uma evolução, um progresso. Então o tempo está passando. E todos nós começamos a ver falar de Satanás muito cedo. Mas que é um tempo que Deus vai falar. Já ouviram falar dele? Sim, já ouvimos. Você deve ter notado. Ele não é esse monstro que as pessoas pregam, no sentido de poder. Então quando ele está dizendo aqui que segurou ele está dizendo, o poder de Deus segura qualquer que seja a situação pela palavra. Jesus disse para aquele vento que estava tempestuoso sobre o mar. Ele diz, cala-te. A força do vento é incombatível
uma figura humana. Mas o que tem na transição entre o homem natural e o homem que está no reino de Deus é que ele goza dos benefícios de um poder sobrenatural. Então ele tem privilégios acima de outras pessoas. Por quê? Porque na verdade ele goza de um poder ao qual Deus, pela sua infinita misericórdia e bondade, ajuda aquela criatura pelo poder do Espírito Santo. O que nós vemos aqui na palavra de Deus é que há, na verdade, um relato de todos os acontecimentos. Ele está dizendo o quê? O mundo vai afinar para uma situação em que as pessoas vão permanecer em Cristo. Aí ele diz aqui, ó, prestem atenção nisso, irmãos. Na parte B do verso 2 diz assim: depois disto, olha o que ele está dizendo. Depois disto, é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Então, o que acontece, irmãos? Dentro de uma situação, Satanás e seus demônios sempre estiveram controlados. Aonde é que eles não estão controlados? Aonde não há o reino de Deus. Então, por que nós fazemos insistentemente pregações para que os irmãos fiquem alocados, fiquem, na verdade, vistos em espírito e verdade? Por que é importante ser uma mulher obediente? Irmãos, as coisas elas vão se desenrolando de forma muito tranquila. Você observa, irmãos, que quando você tem uma pessoa para um nível assim, que ela tem esclarecimento, ela vai fazer as suas escolhas, porque ela tem esclarecimento. Mas quando ela não tem esclarecimento, é preciso que a palavra seja pregada. Por que eu digo isso? Alguém me propõe fazer uma proposta. Diga assim para aquele homem: o que você prefere? O homem é um pouco induto, não tem muito esclarecimento. E é o que acontece quando a pessoa não tem entendimento de Deus dentro da casa de Deus, com todo respeito. A pessoa fala 100% da padaria ou 50% da Petrobras, que eu nem sei o que é Petrobras, nem sei como isso se dá, nem sei qual o valor. E ele escolhe a padaria, com todo respeito àqueles que têm o padaria, ou parentes que têm o padaria. O que eu quero mostrar, irmãos? O reino de Deus, ele tem um conglomerado de poder, de glória, de legítimas defesas e legítimos ataques, considerando que aquele incauto iria permanecer contra Deus. Mas alguém fala: mas o que você escolhe? A padaria ou 50% da Petrobras? E claro, irmãos, não precisa falar. Qualquer um que tem uma informação, ele vai em cima da Petrobras, não precisa nem responder. Não precisa de fazer comentários. Mas quando a pessoa não tem, ela fica na padaria. O que eu quero dizer com isso? Quando você não tem a fé suficiente diante de Deus, você nunca vai para o reino. Você vai para as coisas mais pobres. Porque as coisas espirituais, elas são discernidas pelo movimento espiritual. Olha, eu começo a pensar em toda a parte baixa de Deus, é dele. Eu começo a pensar na parte mais profunda dele, dos rios e dos oceanos, também é dele. Eu começo a pensar em todas as coisas que estão no mundo, também pertence a ele. Eu começo a pensar naquilo, como disse a irmã Marcela, que a terra é a estrada dos seus pés, e ele mora lá em cima. Eu começo a ver que ele é um ser, que ele está na categoria em que tem um reino, ele domina tudo. Então não faz sentido que aquele homem escolha a padaria. Mas na face da terra, na igreja, no mundo, assim como esse homem comete esse absurdo, os homens cometem simultâneo absurdo de escolher a padaria e não a Petrobras. Quem está me entendendo, meu Deus? Isso é uma coisa que é, indiscutível. E quando você tem a fé maior, você começa a ver que Deus é um ser que ele é qualitativo. E por que eu digo isso? Você fala assim para mim: mas pastor, os sacerdotes, eles viviam na época de Israel, uma profissão já terminada. Bom, mas eu posso ser um sacerdote com o nome de pastor, porque eu cuido das coisas de Deus com devido entendimento daquilo que é maior. Um sacerdote, ele intervém
para que a pessoa não possa perder a sua própria vida, no sentido que não compreende a vida. Então, por exemplo, as pessoas falam assim comigo: o que é mais sólido? Você tem uma casa nobre, uma casa que tenha, sei lá, uma extensão maior de 600 metros quadrados, você tem quarto, sala, cozinha, você tem carros, você tem garagem para 4 carros, 5. Alguém fala assim: isso me fascina, isso me deixa alegre. Mas talvez para os homens que estão em Deus, isso não fascina tanto. Por quê, irmãos? Porque quando eu vejo a modalidade que Deus opera, eu tenho um temor. Aquilo tudo é bom, mas aquilo tudo pode ser anulado em alguns minutos pela minha vida diante de Deus. E Deus não precisa tocar na casa nem nos carros. Onde vai tocar? Na minha alma. Quando você começa a ver o reino de Deus, você tem que entender que o reino de Deus é muito mais avançado do que nós possamos pensar e imaginar. Porque qualquer coisa que Deus tem para poder prosperar a nossa vida, Ele vem logo em cima de você. Ele não passa, não vai tocar na alvenaria, não vai tocar nos seus carros, no seu emprego. Onde eu vou? Na alma. É ali que Ele abre porta. É ali que Ele prospera. É ali que Ele enriquece. É ali que Ele abençoa, que exalta. É ali que Ele glorifica a pessoa. Mas é ali também que Ele faz uma ferida. É ali. Onde vai tocar? Alma. A casa está, na verdade, montada, estruturada, mas Deus, as pessoas não veem lá dentro daquela alma, no lugar mais preciso, onde Ele toca. Quando você vê aqui na palavra, está dizendo assim: bem-aventurado, santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Uma coisa fica clara, irmãos: Jesus vai voltar, está claro. E vai haver o quê? Uma única ressurreição. A pessoa está colocando aqui de forma a modular 3, 4, não, é uma única. Porque na palavra de Deus ela não se estende no sentido de vai haver várias ressurreições. É uma única, não faz sentido eu andar reinando com Jesus, estou eu e Ditinho num corpo glorificado, e aí Ditinho, eu chamo Ditinho e vamos no mercado. Aí de repente chamo Ditinho no mercado, nós estamos num corpo glorificado, aí uma pessoa mundana está do nosso lado. Ditinho, que consenso há entre nós e eles? Nós estamos num corpo glorificado, incorruptível, eles só falam coisas que na verdade não deveriam falar. Então, quando aqui o contexto da Bíblia diz que reinaremos com Ele 1000 anos, eu estou dizendo assim: olha, vamos ficar com Cristo 1000 anos aqui, mas eu trouxe um Ditinho do meu lado, estou no mercado comprando. Que agora tem pessoas que não compreendem a mim e eu Ditinho, porque nós estamos num corpo corruptível, e eles estão num corpo corruptível, então não faz sentido isso pelo próprio contexto da palavra, não faz sentido. Nós não estamos na casa de Deus, nós devemos trazer para a nossa vida o entendimento de que esse reino de Deus é algo inegociável. O reino de Deus ele é intransferível. O reino de Deus ele não tem nenhuma negociação que você possa pensar, imaginar. Está fechado com Deus e prontificado para ser o reino de Deus. Então, quando nós olhamos para, como eu falei, o sacerdote, para você pode ser uma profissão já que não existe, não. Para Deus ele é eterno. Como você disse, pastor, assim, a profissão de sacerdote ela é eterna. E por que eu digo isso? Vamos ler novamente o texto. Bem-aventurado e santo, e é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse, a segunda morte não tem autoridade. Quem é santo e, na verdade, faz a vontade de Deus, a segunda morte não tem autoridade. Aí vem o seguinte: pelo contrário, é o que ele está dizendo: serão sacerdotes e de Cristo e reinarão com Ele 1000 anos. Então, essa profissão de sacerdote não está anulada, ainda que seja uma das profissões mais antigas. Porque o sacerdote, irmão, é aquele que pacifica, é aquele que traz a força de Deus, é aquele que no trio de Deus começa a mostrar para você: não, você está errado. Por quê? As coisas de Deus não se dão nunca da forma como você pensa, com esse objetivo. Porque todo pensamento do homem diante de Deus é sempre um pensamento subjetivo, mas na cabeça do homem ele diz que é objetivo. Você viu uma coisa? Quando eu estava perseverando em Deus na nossa causa da casa, uma frase ficou na minha mente, o Espírito Santo me deu. A Bíblia diz bem claro lá no livro de Isaías: Deus anula a sentença dos juízes. Todos os dias que eu estava perdendo o meu processo, eles fizeram 1-0.
Aí eu falei, deve estar fazendo até um churrasco. Aí depois eu perdi 2-0. Eu falei, deve ter fechado o salão, né? Por quê? Porque estão ganhando na minha casa. Eu perdi de 1-0, 2-0, 3-0. E perseverei porque sabia que o reino de Deus é mais forte do que a mulher. Na questão objetiva dos homens, eles já estavam declarando entre eles: já ganhamos, quanto? 3-0. E eu perseverando, se olhar para trás, por causa da solidez do reino. E aí então, nas minhas orações, como disse a irmã Inés, meus sofrimentos, as angústias, as dificuldades, rindo, mas sentindo as dores. Mas o objetivo que vem na minha cabeça é: o reino é mais sólido. E se o reino da verdade diz que está estudado, eu, Senhor, anulo a sentença dos juízes, eu não vou pelo homem, eu vou pelo reino. De novo, oração, santificação, monte, jejum. E eu perseverei pela força do reino. É isso que eles me ensinaram. Aí, passado o tempo, aquilo que era óbvio aos olhos dos homens começou a não mais ser óbvio. 3-1, 3-2, 3-3, 4-3, 5-3. Então, o que eu quero que você saia daqui pensando? Você está trabalhando com o reino, você não está trabalhando com processo religioso, nem da pastor, nem da igreja, nem da igreja. É o reino que é sólido. Você recebe do reino. Quando eu comecei a pegar para alguns irmãos, ensinar a alguns irmãos, é óbvio que avançaram, mas outros ficam com o pé atrás, não só com o serviço, mas calma. Nós temos aqui uma figura, como outras figuras, de exemplo para a igreja, como disse a nossa amada irmã Eliette. Há um longo tempo na igreja. Então a minha história me traz lembranças. Eu me lembro que eu encontrei o irmão Douglas, o presbítero Douglas, a mãe dele. Ele era criança. E durante esse tempo todo, diante dos conselhos da mãe, do Osmar, da vida dele toda, ele ainda encontrava comigo. E sobrava um espaço pouco, que é óbvio, sempre a mãe dele foi muito presente na vida dele, como Osmar, e aconselhava ele. Mas me sobrava um pouquinho de espaço para o lado espiritual. E aí ele está hoje aí, começou com uma idade pequena, de uma infância. Em resumo, hoje Deus colocou ele, é claro, com a ajuda da família, dentro dessa igreja. Ele já finalizou o mestrado, agora está talvez no meio do doutorado. Sim, contudo, na verdade, eu entender que o reino iria falhar. Ele poderia ter a história mais triste, uma história confusa, conturbada, porque peguei um pastor louco. Ele disse que eu tinha que fazer um novo futebol. Eu preferi, para não magoar ele, durante muito tempo ficar calado. Mas é óbvio que eu sabia que tinha que prosperar o reino. O que Deus quer falar aqui para nós é que quando você entende a obra do reino, você trabalha com prazer. Por que Deus colocou a irmã Vanessa ali, dedilhando ali, fazendo um fundo? Eu nunca pedi nada para ela nesse sentido. O reino é perfeito. Então ela, ainda que ela não quisesse, Deus faria com que ela fizesse. Então nós temos que entender que a igreja, você presta serviço hoje. E qual é a razão que eu tenho hoje? Eu estou aqui, mas simultaneamente eu ando nos corredores do Palácio de Deus. O que fazendo? Francisco para Deus. Trabalhando no reino. Na minha cabeça, isso é 24 horas em casa. Estou dobrando os joelhos, tranquilo. Por quê? Estou fazendo um trabalho para Deus, para o reino. Por quê? Logo mais eu vou despachar com Deus. Eu entro no gabinete de Deus, entro aqui, entro ali. Eu estou despachando com Ele, fazendo a vontade dEle. Estou trabalhando com o reino, estou trabalhando para mim. Mas me custa muito caro. Porque muitas das vezes o trabalho do reino não é compreendido. O trabalho de Deus, ele é, digamos assim, detestado. Por quê? Porque existe, na verdade, o que você tem no seu coração que você quer prosperar. Às vezes Deus está dizendo para você: eu tenho um caminho melhor para você. Aí você gosta de um rapaz, gosta de uma moça. Deus está falando: para mim que sabe tudo. Vou escolher uma moça para você. Vou escolher um rapaz para você. Mas aí você entra a ver o que é esse. Deus fala: não. Sai porque eu sou maior que você. Deixa eu escolher.
E aí você começa a orar e falar. E Deus vai escolher para você tudo que você quer. E quando você entende então que Ele está dizendo na palavra, bem-aventurado e santo. O que é bem-aventurado e santo, irmãos? Uma pessoa bem-aventurada, ela tem um entendimento maior do que os demais. Por que eu quero dizer isso? Você começa a entender que aquele que está do teu lado, ele pensa por uma razão, digamos, óbvia daquilo que ele vê. Então ele vê por vista. Um homem santo e uma mulher santa é bem-aventurado, primeiro que ela tem uma relação diferente com Deus. Então Deus responde a ele e a ela. Já começa daí. E você sabe que isso é um movimento progressivo. Por que Deus não fala muito com as pessoas? Porque a pessoa se coloca num lugar, às vezes, maior do que Deus. O fato de você ter doutorado, mestrado, não falo com você não, tá bom? Doutorado, mestrado, outros títulos do mundo, não quer dizer que você seja maior do que ninguém, não. Por quê? João não tem doutorado nem mestrado. Transita nos palácios dos reis, das visões, das revelações. Maior. Quando nós entendemos que é separado, irmão, de santo, é uma mulher, os termos muito separado de santo, é uma mulher que tem capacidade de ser usada por Deus. Então Deus olha para a mulher e olha para o homem. Dá para usar? Ali dá, mas aqui não dá. Então ele está dizendo que essa promessa, esse decreto, ele está dizendo, bem-aventurado e santo. Ou seja, porque a pessoa que é santa, ela entende que não está fazendo serviço para homem algum. Olha, eu estou na igreja lá que o pastor Sérgio é o presidente. Mas quem manda lá? Deus e o reino. O pastor Sérgio é simplesmente um homem usado por Deus no anonimato do mundo. Mas ele presta a fazer a vontade do reino. Então isso quando está, infiltrado nos teus ossos, na tua carne, no teu sangue, tudo tem que pertencer a Deus. É por que eu digo isso? Eu olho para mim e me sinto um homem pobre. Eu começo a imaginar os capilares do meu coração. Eu começo a imaginar o bombeamento do meu coração, se está normal ou se não está. A minha pressão pode cair. Meu cérebro pode sofrer um ataque de alguma coisa que deu errado daqui para baixo. Eu posso ter um problema de circulação. Então, pastor, você não controla nada. E hoje, entrou uma bactéria por aqui, desceu aqui, se alojou aqui. Vai crescer? Não sei. Quando você está no reino de Deus, você começa a entender que você, eu e todos nós estamos vulneráveis e precisamos trabalhar de Deus para poder a nossa espiritual aumentar, a nossa força, para poder aumentar o entendimento. Por quê? Porque você e eu podemos ser alvejados em qualquer lugar. Deus não precisa de um revólver, basta falar para o anjo, só sopra. Qual é o decreto? 15 dias para morrer. Qual é o decreto? Abençoa de uma forma profunda. Quero que ele seja exaltado, que ele seja abençoado. Abençoa. Isso é quando você tem um entendimento do reino. Mas quando você não tem, você discute as coisas mais, baixas, a um nível muito pequeno. E Deus fala, não crê no reino. Aqui está dizendo, bem-aventurado e santo, ou seja, é separado. Tem entendimento que os serviços são sublimes. Os serviços são poderosos. Porque eu entro no hospital, tem um médico, um doutor, a doutora. É claro que a gente respeita, porque Deus permitiu o serviço deles. Mas eu entro ali e vou dizer a você, com toda a minha fé, se o reino permitir, eu saio daqui vivo. Mas se o reino não permitir, eu não saio daqui vivo. Porque você deve entender que Deus colocou a primeira instância, a segunda instância, a terceira, a quarta. Você entra com um processo aqui, aqui e ali. Dependendo do assunto, Deus resolve de imediato. A pessoa até mesmo perde o prazo, transitar no julgado aquele assunto. E a pessoa às vezes não tem mais nem força de brigar contra você. E aí diz, o que aconteceu? Não entraram para a defesa. Transitar no julgado, sim, agora acabou. Não cabe mais recursos. A nossa vida em Deus é entender que esses escriturados sagrados, eles vão prosperar na tua vida quando você tiver fé no reino. Eu trabalho aqui com toda sinceridade, não quero estar associado a convenções, a chá com pastores, eu não quero pensar nem nisso. Por quê? Porque a Bíblia me ensina uma coisa e que me dá uma dificuldade de transitar com outras pessoas.
A Bíblia diz que nós devemos pensar a mesma coisa. A mesma coisa. Eu penso no propósito do reino. E por que eu entendo quando Jesus passa todas aquelas humilhações? Ele não mexe em nenhum momento numa força paralela para que eles tenham um conforto. Bom, a Bíblia diz que ele foi mudo como uma ovelha para o matadouro. Por que ele foi mudo como uma ovelha? Porque Deus colocou a ovelha como símbolo de uma pessoa que tenha que ter o discernimento baseado no novo nascimento. Porque se você, na verdade, Jesus foi mudo, por que ele foi mudo? Na cabeça dele tem que se cumprir todas as profecias do reino. E a Bíblia diz que ele foi mudo. Isso é uma profecia. Então ele fica exatamente mudo diante de Herodes. O que nós devemos entender, irmãos, que é extenso o entendimento do reino de Deus. Aqui ele está dizendo: bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. É claro que só vai haver uma ressurreição. Então você, como uma mulher santa de Deus, separada de Deus, você entende o quê? Eu vou renascer. Mas como pode se dar isso? Eu vou ganhar um corpo glorioso novo. Eu vou morar ao lado de Deus. Aí eu começo a fazer os cálculos e começo a ver que as coisas que eu trato aqui, alguma coisa que seja de minuto tamanho, é muito pequena. O que me impulsiona a pregar a verdade de Deus? O que me impulsiona a ter o vigor de Deus? É porque o reino é uma coisa que vai, na verdade, para sempre. O reino não acaba. Agora eu quero conversar com o irmão Eduardo, eu quero conversar com o Vitinho, eu quero conversar com o Jonathan. Jonathan, tudo aquilo que nós estamos falando vai acabar. Por quê? É tudo temporal, Jonathan. Qualquer coisa que o Eduardo vê, o Vitinho vê, eu vê, das coisas do mundo, tudo vai acabar. Mas como se diz isso? Irmãos, entendam. Deus não fala que é uma igreja tão somente. Ele fala que é um reino. Ele está dizendo aqui que bem-aventurado e santo é aquele que tem parte da primeira ressurreição. Sobre esse da segunda morte não tem autoridade. Ou seja, se eu tiver uma vida hoje com um trabalho afinado para o reino, o que eu vou fazer? Vamos trabalhar para o reino. Jonathan, melhora teu serviço. Por quê? Para tu não ser reprovado pelo reino. Não é por causa de mim não, Jonathan, é por causa do reino. Então o que nós tiramos dessa passagem? Está dizendo aqui que a segunda morte não tem poder, não tem autoridade. Ou seja, qual autoridade a segunda morte vai ter para mim? Me levar? Nenhuma. Por quê? Você não está me reconhecendo? Eu peço serviço para o reino. A Bíblia não decretou que eu, na verdade, não iria passar, na verdade, pela segunda morte. Então eu peço serviço para o reino. Por isso que eu tenho esse entendimento. Não, mas a Bíblia está dizendo, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha só. O irmão Eduardo pode despachar hoje lá, ser uma autoridade que na terra recebeu da OAB. Mas diante de Deus, sentado como sacerdote, é uma autoridade eterna. Ele vai apresentar o trabalho daquilo que é de interesse de Deus. E não de interesse dos homens que estão disputando uma casa, um carro, uma pensão familiar, sei lá, alguma coisa terrena temporal. Deus fala, acabou. Por quê? Agora eu sou a luz de vocês. Não existe mais sol e muito menos não existe noite. Então sou eu. Eu faço brilhar toda a cidade. Então quando você acredita no reino, você começa a ver que todas as razões que estão no capítulo 20, as pessoas estão discutindo nesses menores, elas ficam de forma um pouco colocadas de lado. Porque quando você olha para o que está escriturado, você diz assim: não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos, reinarão com ele eternamente. Você levando esse entendimento, se traz para a sua vida o seguinte: o que o pastor quer dizer, considerando o contexto? Tudo aqui vai ser afunilado. Nós estamos em tempos que nunca existiram, coisas que nunca tiveram a abundância que tem hoje. Então nós falamos de muitas coisas que eu acho que não devem ser nomeadas entre nós, que cresceram como nunca, mas diante do reino elas já foram avisadas.
Essas coisas vão prosperar no meio de vocês. Mas e aí, Senhor? Não tem problema. Vocês serão perseguidos por quê? Porque é claro, irmão, você quer ser odiado, você quer ser detestado na sua família ou no seu trabalho. Se você não tiver sabedoria, começa a falar de Deus. Irmão, as pessoas não toleram Deus. Por que não toleram Deus? Porque quando você vê o número 666, Satanás está dizendo assim: homem, 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 homem. Nunca 7. Por que 7? É o símbolo de Deus. E quando eu olho isso, o que eu vejo, irmãos? Eu vou sempre trazer para dentro de mim. Eu faço algumas pesquisas. Então eu faço alguns balanços de algumas famílias que foram dominantes do mundo. E hoje eu vejo onde elas estão. Eu faço agora assim, elas eram assim, dominaram o mundo. Agora onde elas estão? Elas foram minguadas. Eu começo a ver algumas empresas, alguns bancos que foram o reinado do mundo. Vamos ver como estão faturando hoje. Algumas sumiram como nada. Eram as maiores promessas do mundo. Quando alguém olha para mim e fala de uma Apple, você viu a história do Steve Jobs? Sim. Você viu a história do Bill Gates? Sim. Vai no Silício? Sim, vi tudo. Mas o que você comenta sobre isso? É muito bonito para o mundo, mas as primeiras baixas já chegaram na vida desses homens. Por quê? Porque o reino, ele é sólido. O reino, irmãos, não tem erro. Eu posso lutar por baixo, posso ser ofendido, posso ser, vituperado, machucado, posso ser caluniado. Mas e aí? Meu advogado é o reino de Deus. Cristo é o meu advogado. À luz do mundo, Deus me defende considerando as minhas obras. E por que eu insisto na igreja que meus irmãos sejam santas mulheres, as irmãs santas mulheres? Irmão, o que maior do advogado e juiz é Jesus. Então, quando você olha para a palavra, você começa a ver que essa passagem não tem muita explicação. Mas João fala sobre ela, porque eu não sei se você não sabe, claro, Apocalipse, a autoria é de João. Então vamos aqui em João 5:28, para a gente ver o que João fala, o mesmo autor do livro do Apocalipse. Em João 5:28, é o que ele diz, 28 e 29. Esse é o mesmo que escreveu o livro final da Bíblia. Olha o que ele diz lá, vamos ver. Vamos começar pelo 27 para dar mais sentido. João 27, diz assim, 5:27. João Evangelho. Ele deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado mal, para a ressurreição do juízo. João não se contrapõe em esclarecer esse fato. Ele está dizendo que vai haver uma ressurreição. Lá eles falam 1000 anos, depois não tem um sentido figurativo, está tudo na mão de Deus. Eu desejo que você saia desta manhã, deste lugar, a entender o seguinte, finalizando. Quando você entra na igreja, o Espírito Santo de Deus está dizendo para você: quer trabalhar para nós? Quer ter a vida eterna? Quer ser uma mulher mais bem paga? Quer ser um homem que tenha a melhor, felicidade juntamente com uma mulher? Quer ser uma pessoa que tenha facilidade de desembaraçar seus assuntos? Irmãos, quando você tem essa visão do reino, você trabalha, muitas coisas você não vê que acontecem e que são, na verdade, movimentações do reino. O reino ontem colocou no coração de alguma irmã, e essa irmã veio aqui e mexeu em tudo aqui. Eu não pedi absolutamente nada para ela. Ela veio, colocou os bancos no lugar, limpou aqui, varreu aqui. Eu prefiro manter o anonimato o nome dessa irmã, porque eu sei que ela veio pelo reino. E ela vai compreender o porquê eu não falei. Porque você bem, irmãos, não faz sentido você estar numa igreja, você mulher, você homem, tão fácil, com inúmeras aberturas para eles entrarem por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Aí a pessoa fala: toma vacina, põe a máscara. Irmãos, com todo respeito à autoridade da vigilância sanitária, com todo respeito à saúde pública, com todo respeito às religiões,
outras e as leis que tem no mundo e no nosso país. Entenda bem uma coisa: não há homem que possa no mundo desfazer aquilo que o reino determinou. Não tem como desfazer. Porque você tem que entender, irmãos, o reino disse que Jesus iria morrer, em 3 dias ele ia ressuscitar. Você já imaginou uma pessoa entre nós morta e alguém diz assim: vai ressuscitar? Vai ressuscitar. Por quê? Ele disse que vai ressuscitar. O que você tem na sua vida, eu não sei, os irmãos e as irmãs, entenda bem o seguinte: não perca tempo em lutar com Deus, irmãos, por favor. Porque eu digo para isso vocês, eu já fui uma pessoa que lutei com Deus. Eu dizia que não queria ser pastor, queria continuar viajando, prospectando meus produtos na Europa, na América, na França, em qualquer lugar. Era o meu sonho. Meu desejo era andar com a minha pasta, visitando uma empresa ou outra. Quanto você vendeu hoje? Fiz $600 mil. Fez? Fiz. Vendi para a Merck, vendi para a Pfizer, vendi para as Sky Ambition. Fechou. $200 mil. Aí eu fazia meu mapa e eu ficava todo orgulhoso. Quanto você vendeu esse mês? $750 mil. E aí começava a fazer contato com as empresas, eles iam desembarcando os produtos, eu recebia a documentação, a fatura, o certificado de propriedade, BL, o aéreo, o que fosse, aéreo, marítimo, o que fosse, cabotagem, uma alegria, abre teu mapa, faz conta. Eu ficava todo feliz, vendi muito, hein? Atropelei na venda. Mas um dia ele falou assim: acabou, hein? Acabou esse negócio de ir para a Espanha, acabou esse negócio de ir para a Áustria, acabou. Que me deu uma tristeza. Eu não sabia que aquilo ia acabar. E ele começou a minguar todas as coisas. E por que isso na verdade se deu? Era uma ordem do reino. Então eu quero que você entenda o seguinte: eu estou aqui, mas você não tem ideia daquilo que eu já andei, daquilo que eu já passei, daquilo que eu já vivi. E por que Deus formou esse entendimento no meu coração? E eu creio que Deus vai formar no seu coração. Não perca seu tempo em não obedecer. É um reino. Não tem como você, na verdade, conseguir subsistir. É um reino. Então o que Deus está falando para você? Se Deus tem uma palavra entendível para você, obedece. O pastor, o presbítero, os irmãos do ministério não tem nada a ver. É que quando uma palavra dessa vem para você, é o seguinte: por que Deus tem um problema com a tua alma? É que você vai apanhando, como eu apanhei. Alguém falando para mim se vai ser pastor? Sinceramente, irmão, doía meu coração. Não. Vou ficar como membro da igreja, vou só dar meu dízimo direitinho, vou ficar aí. Você não quer ser? Não, quero ser pastor. Eu sei que muitas pessoas falam isso. Aquilo ardia no meu coração. Eu falo: não quero ser. Por quê? Porque eu não queria perder as coisas, as ocupações que eu tinha lá, em participar das feiras. Eu ia na feira aqui, numa feira lá na Alemanha, numa feira em São Paulo. O que está fazendo aí? Fazendo prospectar um cliente aqui. Consegui vender esses clientes aos laboratórios, laboratório veterinário, laboratório farmacêutico. Estava prospectando. Agora onde você está? Irmãos, eu estou na solidez daquilo que é verdade, mas eu passei por ele. Não quero dizer para você: sai com uma mente daqui o seguinte: isso aqui não é igreja que está falando para você, isso aqui é um reino. Ele está querendo dizer o seguinte: todas as fases vão se dar. E não importa 1000 anos ou depois de 1000 anos, enquanto que está tudo se afinando, está tudo se afinando. Sabe, igual um lutador que coloca o seu oponente no corner. Ele está dizendo o seguinte: enquanto ele está aqui, ele se balança muito. Então, nisso que ele se balança, eu vou gastar a minha questão de geometria, eu vou perder minha força toda. Onde o lutador vai? Pá. Quando ele encosta no corner, ele vai lá, é o lugar certo de bater. Espiritualmente, você não precisa estar brigando com a vida à toa, dando soco a esmo. Quando você conduzir a sua vida, você tem que encurralar o seu oponente e dizer para ele: eu não vou bater em você com as armas terrenas temporais, vou bater em você pelo Espírito. Aleluia! Segura que agora tem mais oração, tem mais jejum. Segura que agora eu vou estudar mais a Bíblia, vou saber mais de Deus do que você possa imaginar. Por que Satanás coloca uma força para você não entender nada de Deus? Para cada vez mais você apanhar.
Que quanto menos você sabe de Deus, mais você vai ter lutas. Porque quando você mais sabe de Deus, você vai, entende, eu preciso colocar ele encurralado. Assim como? Brigando, desferindo palavras. Não. Coloque ele no cantinho e começa a orar. Começa a jejuar. Começa a buscar Deus. Essa é a arma que Jesus usava. E por que isso funciona? Eu não preciso conter Satanás com pau, com pedra. Só com poder. Vou te encurralar com poder. Aí ele diz o quê? Resistiu ao diabo e fugiu de vós. Por que ele foge? Por causa do poder do reino. Não precisa bater nele, é o Espírito. Quando você sair daqui hoje, comece a gostar de Deus. Comece a amar a Deus. Porque é uma briga, irmão, desigual você apanhar de Deus. Porque é como um rebelde dentro de um palácio. Quando Deus olhou o primeiro rebelde, qual é aquela rebelião? Lúcifer. Quem? Lúcifer. Irmãos, nem se nomeia nada na Bíblia sobre esse assunto, no sentido que houve uma interposição. A Bíblia diz que Deus expulsou ele. Acabou. O que Deus quer mostrar para você. Não sai daqui com concepção que você vem da igreja, Assembleia de Deus, Ministério Presbítero. Não sai com essa concepção. Não sai daqui que você vem ouvir o pastor, não sai. Sai com uma concepção. Seguinte concepção: eu ouvi a voz do reino. Eu vou trabalhar pelo reino. E você vai trabalhar pelo reino, você tem que ser qualificado. É claro, se você não tem um trabalho qualificado, Deus não pode te aprovar. Você imagina se eu chego aqui e começo a inventar coisas e me prova. Tem que interpretar o que diz a Escritura. O que ele está falando? Bem-aventurado são aqueles que na verdade seguiram e subiram até alguns decapitados pela cabeça, mas eles sabem que importa que o Espírito estava lá presente. Não, Deus quer falar o seguinte: olha, o Espírito de Deus estava vindo da irmã Rosângela. Mas de que adianta se o Espírito de Deus está na vida dela, o Espírito dela não está andando em consonância com Deus? Que adianta o presbítero Douglas pregar com tanta veemência, com tanta força, com tanto poder, se ele não consegue conciliar aquilo que ele prega com aquilo que é a realidade de Deus maior no céu? Então a força vem de Deus, o poder vem de Deus, mas você e eu temos um caminho de humilhação para chegar até Deus. E qual é esse caminho? Obedece a Escritura. Obedece a Escritura. Esse é o nome que obedece a Escritura.